Olá para você que acompanha o Portal Roma News. A gente vai começar agora mais um bate-papo do Entrevista Roma News. Eu sou a Ana Pérez e vou conduzir essa entrevista, e quem vai ser a entrevistada, a nossa convidada, é a conselheira Mara Lúcia, que é presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. E antes de começar a entrar nesse trabalho, nessa atuação, né, o que o TCM tem feito, eu queria que a conselheira falasse um pouquinho do papel do TCM, né? Até para que as pessoas que estão nos assistindo entendam um pouquinho qual é o papel do TCM para a nossa sociedade. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, em nome do nosso tribunal, de estar aqui compartilhando sobre a nossa atuação. Em princípio, eu diria que nós temos que observar o que a Constituição nos determina como competência. Então, a fiscalização contábil, financeira, o controle externo, essa é a nossa competência dentro da nossa atuação técnica no Tribunal de Contas. Mas, além disso, nós também temos como lema orientar. E orientar quer dizer também capacitação. Nós também capacitamos os nossos jurisdicionados para justamente, né, nós obtermos uma melhoria na qualidade, né, de vida da sociedade, porque os recursos públicos têm que ser aplicados, né, de forma eficaz. Sim, o TCM tem esse papel, né, de fiscalizar esse gasto do recurso público, né, fiscalizar como os municípios estão gastando. Por isso que é muito importante para você acompanhar o trabalho do TCM. E o tribunal está sempre inovando, criando ferramentas para melhorar essa fiscalização, né? Eu tenho 2 exemplos aqui que eu queria que a senhora detalhasse melhor para a gente. Quando foram implantados, como é que funcionam esses sistemas, né? Que é o JusLegis, acho que é assim a pronúncia, né? E o Boletim de Contas Públicas Municipais, Sim. Que foram 2 serviços implantados agora, e acredito que para agilizar, facilitar esse processo de prestação de conta por conta dos municípios, eu queria que a senhora explicasse direitinho como é que funciona cada um deles. São duas ferramentas tecnológicas que de 2021, entrando já em 2022, elas foram implementadas. O JusLegis, é um acervo de informações que o nosso jurisdicionado, né, pode ter acesso, bem como aqueles que os representam, como os advogados ou até os contadores, né, eu diria que são a parte mais interessada, que contém os nossos atos normativos, o nosso regimento interno, nós temos um e-book à disposição, então ali ele pode ser acessado, e nós tivemos um retorno muito positivo, porque nós tivemos até agora mais de 92 mil acessos. E o Boletim de Contas Públicas, ele já traz a coletânea, eu diria, da nossa jurisprudência, porque como nós recebemos também consultas, então é muito interessante o nosso jurisdicionado ter esse acesso, porque muitas vezes já foram respondidas algumas temáticas e ali ele pode ter acesso também, né, ao que já foi decidido, e até evitar até de fazer novamente, né, essa consulta, muito embora sempre que nós decidimos sobre consultas, aprovando no nosso pleno, né, nós temos esse cuidado de colocar justamente de que em outros municípios que tenham situações similares possam ser aplicadas. Mas por meio desse município, por meio desse boletim, os municípios podem acompanhar, por exemplo, os processos? Seria isso? Pode acompanhar os processos, as decisões? Não digo bem que acompanhar o processo, porque nós temos um sistema de processo eletrônico, né? Mas eu diria que sim, desculpem, as decisões sobre os mesmos. Agora, conselheira, é muito importante que tenha essa modernização, né? Porque a gente vive num estado com 144 municípios, mas com dimensões continentais, né? Então, as distâncias são muito grandes. Então, é muito importante que se ofereçam ferramentas que permitam acompanhamento, que permitam uma prestação de contas até que seja mais moderna, né? Isso nós temos visto em todos os tribunais de contas, né, que estão cada vez mais se modernizando, mas como você bem colocou, no nosso é fundamental por conta dessa
distância, né, diria, em termos presenciais. Então, o tribunal buscando nessa presença de forma mais efetiva, ele busca essa tecnologia para aproximar, né, o nosso jurisdicionado. Nada que impeça do tribunal, né, precisar estar presencialmente, né, nós destacamos dentro da nossa estrutura, né, técnicos para que estejam presencialmente também nos municípios. Mas o que nós pudermos encurtar, né, nesse caminho, encurtar esse caminho, eu diria que é fundamental, porque a celeridade é muito importante, né, quando se trata de recursos públicos para que a gente possa fiscalizar. Com certeza. E aqui também fala sobre a questão da diretoria de fiscalização e controle externo, né? Sim. Eu queria que a senhora explicasse como é que... Esta diretoria é a DIPLANFSE. Ela foi criada, né, nesta gestão, com o apoio de todos os conselheiros, não só dos que estão atualmente na gestão, porque nós verificamos que se nós nos ressentíamos de ter coordenações temáticas para que as contas fossem analisadas, eu diria, tema educação, saúde, meio ambiente, todas as temáticas que envolvem um controle de contas, elas estão nessa diretoria, elas estão sedimentadas, separadas por temáticas, para que se possa apreciar, né, de forma mais detalhada, né, tanto os percentuais constitucionais que tem que ser obedecido, quanto todo o recurso que é aplicado pontualmente, né, ou seja, em qualquer um dessas áreas. Então, ela foi criada e estamos ainda cada vez mais adaptando, né, porque nós precisamos de muitos servidores, porque, de repente, 144 municípios, né? Vou lhe dar um exemplo de uma atuação que nós tivemos com relação à Covid. Nós tivemos uma atuação muito importante, em parceria, né, com outros órgãos, eu diria com a própria Secretaria de Saúde do Estado, onde nós fizemos a fiscalização desse recurso com o que diz respeito à pandemia, seja com o número de vacinas, o acondicionamento dessas vacinas, o que foi colocado à disposição da sociedade em termos de reforçar a necessidade, né, de serem vacinados. Então, tudo isso agora nós estamos levando a pleno os relatórios, né, do acompanhamento dessa fiscalização. Então, isso foi feito pela área técnica dentro da DIPLANFSE Coordenação Saúde, só para lhe dar um exemplo. Essa diretoria que a gente mencionou, ela teve um papel fundamental nesse processo. Sim, foi... parece até que nós estávamos assim adivinhando, eu diria, muito embora vários tribunais já tenham essa diretoria, mas eu digo que foi logo que nós tivemos, né, essa tragédia, eu diria, né, em todo o nosso... não só no nosso país, mas em todo o mundo, e nós tivemos também todo o cuidado possível, né, para que esses recursos fossem aplicados, direcionados, né, prioritariamente, né, no que dizia respeito à pandemia, né, com todos os nossos técnicos, e respondendo àqueles municípios, até e mesmo questões mesmo de licitação, que nós tivemos que dar orientações, né, porque teve um período que não se podia estar presencialmente, então nós fizemos as orientações com relação a fazerem pregões eletrônicos, né, para não se ter mas também para não se deixar de fazer um processo licitatório transparente. Então, foi fundamental. E a senhora avalia que o papel do TCM foi imprescindível nesse momento de pandemia? Porque a gente sabe que os municípios houve muito repasse de verba, né, de verba pública, para que os municípios enfrentassem a pandemia. Então, como é que a senhora que avaliação a senhora faz, né, do trabalho do TCM nesse momento? Sim, fundamental. Nós iniciamos, isso até eu diria que foi uma diretriz da nossa associação, nós temos uma associação, a Tricom, de Tribunais de Contas, isso foi para todo o país, no sentido de que nós aplicássemos questionários a todos os prefeitos, todos os gestores, para que nós pudéssemos saber quais
as prioridades que eles estavam dando a esses recursos, o que eles estavam implementando para minorar essa situação. Então, a partir desse questionário, e que nós podemos dizer que foram, as respostas foram autodeclarações, então eles teriam que se responsabilizar pelo o que eles estavam colocando. Nós podemos fazer, né, eu diria, um acondicionamento disso no sentido de ver quais os caminhos que nós poderíamos atuar para que pudéssemos orientar esses prefeitos, esses gestores, em prol da sociedade num momento tão difícil. Então, nós nos sentimos assim, como bem você colocou, imprescindível nesse momento, e nos unimos para que isso fosse o fundamental, fosse o prioritário nesse momento para a gente. Isso se reflete agora em 2022, nessas prestações de conta, no acompanhamento que o TCM tem feito? Porque a gente teve os 2 picos da pandemia em 2020 e 2021. Esse ano, graças a Deus, tem sido um ano mais tranquilo. Respirando. Mas como é que vocês seguem acompanhando os gastos daquele período? Então, tipo, essa atuação, ela fez a diferença, por exemplo, agora nesse momento de prestar conta desses gastos dos 2 anos anteriores? Sim. Como eu lhe coloquei, nós temos levado a pleno, né, o acompanhamento, né, o relatório de acompanhamento, para que todos tenham conhecimento e o conselheiro, que a sua jurisdição é aquele município que está sendo levado, né, ele, após a análise técnica da DIPLANFSE, que faz alguns apontamentos, a partir daí recomendações a princípio e determinações dos ajustes que ainda faltam, né, serem feitos com relação ao que foi aplicado, ao recurso que foi aplicado, né, principalmente com relação à transparência, aos planos de ação que esse município, se ele completou, se ele tem esse plano, se ele cumpriu esse plano de ação com relação à Covid-19. Tá. O TCM fiscaliza as contas dos municípios, né, esse gasto de dinheiro público, mas é muito importante, né, presidente, que a população, a sociedade também faça isso, né? Até porque é a população que está lá na ponta. Então, é muito importante o papel, a participação da sociedade nessa fiscalização. E eu queria saber como é que a sociedade pode acompanhar um pouco do trabalho do TCM, né? E também como que a senhora diria para que as pessoas acompanharem e fiscalizarem esse gasto, por exemplo, dos seus prefeitos nas suas cidades e acompanhar como é que está sendo investido o dinheiro público? Eu diria que tudo amparado legalmente, né? Porque nós temos a LAI, né? A Lei de Acesso à Informação, que tem que ser cumprida. Isso. Então, os prefeitos eles têm que estar... Nós, inclusive, assinamos tags com alguns prefeitos para que se cumpram, né, 100% daquilo que é determinado na LAI. E também nós temos de acesso ao tribunal, né, para que tenham as informações. Nós temos o nosso portal, nós temos o mural de licitações, porque ali, obrigatoriamente, todas as licitações efetuadas, elas têm que estar com os seus dados inseridos neste mural. Então a sociedade também pode ter acesso. Qualquer pessoa pode acessar para acompanhar, inclusive, né? Nós temos o GeoObras, que é outro sistema de fiscalização de obras, georreferenciamento, né? Então nós temos várias ferramentas. Como é que funciona o GeoObras? Por exemplo, eu posso acompanhar uma obra que está sendo feita no meu município? Eu queria que a senhora Sim, explicasse. As informações, esse é um sistema que eles acessam dentro do sistema do tribunal, né? E do site do tribunal, e lá eles podem clicar no seu município e ver as obras que estão, inclusive obras inacabadas, que nós também estamos, né, fazendo levantamento. Isso é também normativa da nossa associação, né, e eles podem fazer esse acompanhamento. Se eles tiverem qualquer dúvida, não só o sistema, mas nós estamos à disposição. E nós temos também, ainda falando no controle social, que nós fomentamos, que sempre a sociedade esteja acompanhando, nós temos a nossa ouvidoria. Então, a nossa ouvidoria, ela recebe notícias de irregularidades que podem ser, se elas estiverem cumprindo requisitos dentro da nossa legislação para se tornar denúncia, o relator daquele processo pode acolhê-la como uma denúncia. Então, ali também pode a sociedade também informar
né, o que está acontecendo no município, seja em qualquer dessas áreas, saúde, educação, meio ambiente, e ela vai ser direcionado para o conselheiro que tem aquele município na sua jurisdição, para que as providências sejam tomadas, se também ela tiver, e também damos o direito ao contraditório e ampla defesa, né, a quem está sendo ali indicado como indício de que comete o indício daquela irregularidade que está sendo referenciada. Isso é muito importante só falar, para que a sociedade tenha conhecimento dessas ferramentas, né? Sim. E de que existe essa opção, essa possibilidade de acompanhar, né, obras e gastos públicos dentro dos seus municípios. A gente vai colocar aqui embaixo, tá? A gente vai colocar aqui embaixo o endereço eletrônico do TCM para que você possa acessar, possa visitar o site e consultar alguns desses serviços que a conselheira presidente do TCM está falando aqui para a gente. A gente vai encerrando a nossa entrevista e eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da inclusão. Eu acho que uma pauta importante, está aqui na nossa pauta, e é muito importante de falar, né? A questão da inclusão das pessoas com deficiência, enfim, dentro do TCM, né? Então, existem alguns programas também no tribunal que prevêem isso. Eu queria que você detalhasse um pouquinho. Sim, nós tomamos a iniciativa, primeiro dentro do nosso PCCR, né, de disponibilizar ineditamente no Estado, né, 10% de vagas para deficientes e também 10% para pessoas que se autodeclarem, né, pardas, pretas ou indígenas, né? Isso também é uma forma de inclusão, de atentar para a diversidade, né? E também então, estamos com um número considerável de deficientes auditivos que trabalham num espaço que nós reservamos para serviços de digitalização de documentação. Então, eles estão inseridos ali também junto com os servidores, porque a inclusão não é só o trabalho em si, mas também é a convivência e que todos tenham que respeitar as diferenças. Seu nome já diz, é incluir. Incluir. Né? O nome é inclusão. É uma oportunidade. Né? Exatamente. Parabéns, conselheira, pelo trabalho. Né? E eu queria saber se você gostaria de colocar mais alguma coisa, acrescentar alguma informação que ficou faltando nesse nosso bate-papo. Não, eu queria agradecer, né, essa oportunidade de falar, né, da nossa atuação. Nosso Tribunal de Contas está de portas abertas para a sociedade e todos que queiram conhecer o nosso trabalho, que muitas das vezes é até tão próximo. Nós fazemos também o TCM de portas abertas, que chamamos as escolas, as universidades e a sociedade em geral para que possa conhecer também toda a dinâmica da nossa atuação. É importante isso, né? Porque às vezes a gente imagina o tribunal como algo muito distante, né? Da gente, do nosso dia a dia, da nossa sociedade. E o trabalho do TCM é um trabalho fundamental, né? Como a gente falou aqui no início. O tribunal fiscaliza o gasto público, né? E o gasto público impacta na vida de todo mundo. Com certeza, ele implica diretamente naquilo que você vive no seu dia a dia, né? Uhum, exatamente. Então, mais uma vez, conselheira, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Não esquece de acessar o endereço eletrônico, a gente vai colocar aqui embaixo o endereço eletrônico do TCM, saber um pouco mais sobre os programas que a conselheira presidente do TCM colocou aqui, e fiscalizar o gasto público na sua cidade, fiscalizar o andamento das obras. Afinal de contas, essa participação da sociedade é muito importante. Mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau.